Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Hoje vamos falar sobre educação católica no nosso país. Converso com a irmã Adaíra Aparecida Esberga, diretora vice-presidente da Associação Nacional da Educação Católica. Irmã, seja muito bem-vinda aqui ao Perfil Católico. Eu gostaria de começar então o nosso bate-papo falando sobre a importância da educação católica, especialmente nesse cenário em que há tanta tecnologia, tanta inovação na ciência. É uma alegria estar aqui com você, Gisele, nesse programa Perfil Católico, e eu agradeço o convite feito à ANEC. Estou aqui então representando a Associação Nacional da Educação Católica. A educação católica sempre foi muito inovadora. A Igreja Católica, a nossa Igreja, ela tem a educação como uma das suas atividades primordiais, porque ela trabalha diretamente com a formação das pessoas, né? E a educação católica sempre promoveu os recursos mais avançados, porque ela quis sempre oferecer e quer sempre oferecer o melhor para formar integralmente seus estudantes. Então, nós trabalhamos com as tecnologias digitais, educacionais, para inovar o ensino, assim como as metodologias ativas, porque nós queremos sempre um aluno protagonista, um aluno que se preocupa também com a formação dele mesmo, mas também com a formação do seu país, da sua nação. Então, nós acreditamos que todos esses recursos que vão ajudar a aprimorar a formação das pessoas, nós abarcamos nelas. Lógico que sempre com um senso crítico, mediando, analisando aquilo que vai trazer uma colaboração eficaz. Mas nós não demonizamos as tecnologias, pelo contrário, valorizamos tudo aquilo que ajuda a formar integralmente a pessoa. E nesse cenário, irmã, que a senhora fala, é muito interessante a gente trazer também para nosso bate-papo aqui a questão da formação integral mesmo da pessoa, porque a pessoa, ela não é só o conhecimento, ela é espírito também, ela é alma, enfim. Então, eu gostaria que a senhora falasse também dessa questão que a educação católica ela traz, que não é só uma formação humana, né, nas exatas, né, é uma formação integral mesmo dessa pessoa que vai ser um cidadão ali atuante na sociedade. Isso mesmo, você falou de uma forma muito correta. A educação católica sempre trabalhou para a formação integral da pessoa. Porque o que a escola, a universidade deve fazer? Ela deve ajudar a desenvolver no ser humano todas as suas potencialidades. Então, quando a gente fala assim de uma educação personalizada, não é aquela educação que o professor vai ali na carteira do aluno, pega na mãozinha e ajuda. Não é isso. É muito mais que isso. A educação personalizada é você compreender aquele ser humano, quais as potencialidades que ele tem, porque nós temos muitas potencialidades, mas como a própria palavra diz, são potências que nós devemos ajudar a desenvolver na pessoa. Então, a educação, ela é, em primeiro lugar, a formação humana do ser, né? Para que ela forme integralmente esse ser, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tem o dom para a área das ciências, ou das artes, ou da música, e compreende bem isso, então a educação vai ajudar a desenvolver essas habilidades da pessoa. Então, na educação católica, nós trabalhamos a formação integral e acreditamos que isso é importante. Então, por exemplo, a formação para o senso crítico, a formação para que ele, né, sobretudo, por o mundo dos valores, porque a educação católica preza muito pela formação dos valores, além da formação também para as habilidades socioemocionais, na área das ciências, né? E depois a gente vai descobrir quais são as características e as tendências, a área de conhecimento que aquela pessoa tem uma maior tendência e ajudar a desenvolver isso de uma forma integral.
E também a pedagogia, como você disse, né, deve desembocar na teologia. E isso é um diferencial da educação católica, porque nós não estudamos a pessoa só para viver o hoje, né, ou só para lucrar mais para frente, mas para que seja uma pessoa feliz. E a pessoa é feliz quando ela descobre o sentido da própria vida, né? Então, na educação católica, nós temos, além de toda essa formação nas competências das ciências, né, das exatas, das ciências humanas, das linguagens, das matemáticas ou da matemática, nós também trabalhamos para que a pessoa descubra qual é o sentido da própria vida. E isso vem por meio da formação da religiosidade, da espiritualidade, né? Então, nós queremos formar um bom cristão e um honesto cidadão, nós dizemos assim, na pedagogia salesiana, né? Como também outros carismas das congregações também têm seus lemas, mas é sempre formado nessa direção. E a formação integral, então a gente diz assim, na educação católica, ela precisa ir para a interioridade humana. Por quê? Porque quando se volta para a interioridade da pessoa, você vai no cerne, na interioridade, que é o núcleo essencial da pessoa. E nesse núcleo está ali aquilo que é característico de cada um de nós, que é a nossa pessoalidade, a nossa originalidade enquanto ser humano. Eu sou Adair, mas existem outras Adaires no mundo. Mas qual é o meu diferencial? Qual é o seu enquanto ser humano? Então a gente precisa ir nessa interioridade, porque lá está também o mundo dos valores, ali está a liberdade, ali está a motivação, ali está a responsabilidade e ali está o sentido da vida. Então, quando a gente volta, que a gente fala a educação também para a alma, né? Para a alma humana, precisa ir na alma humana, descobrir essa característica fundamental daquela pessoa. Quando vai para a alma humana e descobre todo esse mundo dos valores, se dá um encontro da criatura com o Criador, porque na nossa interioridade está a centelha divina. Deus habita em nossa interioridade. E a gente pode fazer esse processo por meio mesmo, de forma científica, né? Porque nós sentimos o amor, não é verdade? Eu sinto amor, você sente o amor. Mas o que é o amor, né? Então, Deus é amor, né? Santo Agostinho dizia que há uma lei formal do 3 em 1, né? Pai, Filho, Espírito Santo, assim como toda a criação é formada pelo 3 em 1. Líquido, sólido, gasoso, a gente pega a biologia, a física, as ciências, tudo é formado pelo 3 em 1, assim como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você chega na interioridade humana, você encontra ali o quê? Você encontra o amor. Mas quem é o amor? Deus é o amor, também é 3. Então, Santo Agostinho diz assim: ó, beleza tão eterna e tão antiga, sempre te busquei fora, mas não sabia que você estava dentro, né? Então é preciso ajudar a pessoa a entrar na sua interioridade para fazer esse encontro com o amor que está dentro dela mesma, e aí ela retornar para o mundo com valores e para o mundo dos valores, né? Porque onde está a paz? Aonde está a justiça? Aonde está a verdade? Não se compra por aí. Está dentro da interioridade humana. Por isso, a importância da educação católica, que faz esse trabalho do conhecimento da alma humana mesmo, né? Que é da interioridade do ser e da pessoa. E também, Santo Agostinho dizia, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me amo. Quanto mais eu me amo, mais imagem e semelhança eu sou de Deus. Então, é preciso ir na interioridade para se conhecer mais, é um processo também de autoconhecimento para depois retornar ao mundo, né, para o mundo com valores e para o mundo dos valores, né? E esse encontro da criatura com o Criador, que é o desembocar da pedagogia na teologia, que educa também para a eternidade, né? Nós não educamos só para essa vida, porque nós morremos e depois? Para tudo aqui? Não, não pode. Então, a vida não teria sentido se acabasse tudo aqui. Então, existe uma eternidade. Então, a educação católica educa para essa eternidade, né? Então, para que a gente possa viver bem aqui, construir, né, tudo aquilo que a gente puder de humanidade, de solidariedade, de fraternidade, ainda mais no mundo conturbado que nós vivemos hoje, de falta de paz, né? Então, a educação católica quer formar para essa civilização do amor.
amor, por meio da formação da interioridade, que se completa com a formação das ciências. Então, ciência e fé se encontram. Não, sem dúvida. E é muito bonito, assim, quando a senhora fala, né, de Santo Agostinho, ele é um dos meus santos, assim, favoritos, sabe? Aquele santo, assim, que eu tenho um carinho imenso, porque toda a história dele é muito bonita, né? Isso. A gente lê lá as Confissões de Santo Agostinho, a gente fica maravilhado, né? Como um homem, nossa, gente, ele é muito inteligente, né? Ele tem o dom da retórica, então, assim, você vê ali a ação do Espírito Santo também na vida dele, né? Isso mesmo. E, assim, irmã, uma coisa que eu acho muito bonita na Igreja Católica como um todo e na educação católica sobretudo, é essa abertura ao diálogo. Porque nós, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, nós não estamos centralizados em nós mesmos, né? O nosso centro é Cristo e Cristo é aberto a todos, né? Ele se abre a todas as possibilidades para entender todas as culturas, para acolher todas as pessoas. E esse é um diferencial também da nossa igreja e da educação católica. Isso, a educação católica forma para o diálogo, né? Uma das, por exemplo, na educação salesiana, nós trabalhamos o sistema preventivo. E o tripé é a formação da razão, a formação da espiritualidade e da religião. Quando a gente fala formação da razão, nós temos que ajudar a formar a consciência da pessoa para que ela saiba fazer análises, para ela poder fazer uma análise e ter um pensamento mais crítico, um pensamento libertador, ela precisa ter uma visão mais ampla das coisas, né? Eu sou uma estudiosa de Edith Stein, não sei se você já ouviu falar, mas é uma grande filósofa, educadora, hoje uma mulher renomada, estudada no mundo todo, e no nosso país é muito interessante que, sobretudo, as universidades federais, estaduais, que são muitas vezes ateias, né? Hoje tem grupos de estudo de Edith Stein, que ela foi uma filósofa judia, depois se tornou ateia e depois, estudando e lendo Teresa d'Ávila, se converteu ao catolicismo, né? E Santa Edith Stein, ela diz muito isso, né? Que a gente tem que ajudar a formação para que as pessoas aprendam a dialogar. Então, o que ela fazia com as alunas na escola? Trazia os diversos livros, os diversos pensamentos, ia colocando. Tal autor diz assim, tal autor diz daquele outro jeito, o outro diz assim. E aí, depois de todo esse estudo, dessa visão mais ampla, o que nós compreendemos, o que nós percebemos de vantagem em um ou de desvantagem? Então, ajudava a fazer análises abertas, né? Então, o pensamento do Papa Francisco, o pensamento humanista, é um pensamento de abertura e também um pensamento de muita amorosidade, porque na educação católica, que nós utilizamos a pedagogia humanista, né? A pedagogia humanista é sobretudo isso, né? Essa abertura para compreender as diversas culturas. Nós acreditamos na positividade da pessoa, não só do católico, de qualquer religião. Todos os seres humanos são criados por Deus, né? Então, essa abertura, essa interculturalidade, conhecer também as outras culturas. A Edith Stein dizia, quanto mais a gente conhece as outras culturas, mais a gente enriquece a nossa mesma, né? Então, essa abertura ao pensamento, a compreensão da situação do outro, é uma das riquezas, né? Então, assim como num jardim, a gente tem muitas rosas, muito tipo de árvores, e cada uma traz a sua beleza e enriquece todo aquele cenário, assim são as culturas, assim sim também são as mentalidades, que a gente vai olhando tudo que tem de bom, ou aquilo que não é bom, a gente vai, que são as ervas daninhas, a gente vai tirando do jardim, né? Assim também acontece, muitas vezes não temos só pensamentos bons, nem na nossa cultura e nem em outra, mas a gente tem que ter esta abertura para o diálogo. Isso é uma das condições da formação. Sabe que uma vez eu estive na Finlândia e nós trouxemos professores da Finlândia para trabalhar com nossos professores aqui, e eles fizeram várias técnicas para ensinar os alunos a dialogarem. Como Nossa. Se ajuda os alunos a dialogarem. E depois eu estive também na Alemanha, e foi muito interessante que eu fui visitar uma escola de educação infantil. E uma mãe foi me apresentar a escola de educação infantil. E ela me disse, irmã, aqui desde pequeno, as nossas crianças fazem assembleias.
Elas decidem qual vai ser a festa, o tipo da festa, que roupa vai usar na festa, como vai se chamar a festa. Por que nós fazemos isso com as crianças desde pequenas? Para que elas aprendam a dialogar, para que elas aprendam a respeitar as opiniões dos outros, para que elas não sejam massacradas e dominadas como nós fomos na época do totalitarismo, do nazismo, que nós fomos enganados, não tínhamos senso crítico, não sabíamos o que estava acontecendo. Então nós educamos as nossas crianças desde pequena a saber a respeitar a opinião do outro, a fazer ponderações, fazer discernimentos conjuntos. Então eu achei muito rico aquilo, né? Nossa, extremamente, irmã. E assim, eu tenho um filho de 5 anos, né, o Matheus, e dentro de casa, assim, a gente tem uma coisa que eu e meu marido, a gente estabeleceu, né? Quando pensávamos em casar, a gente já falava, a gente vai criar o nosso filho como? Olha, a gente vai sempre conversar. Então não tem essa coisa de bater, a gente não vai por esse lado. Mas a gente conversa muito com ele. Uhum. Então sempre que a gente vai pra falar alguma coisa que ele fez de errado, a gente primeiro questiona ele. Matheus, você sabe que isso é errado? Aí ele responde, sim. Por que você fez? Aí ele vai falando. Aí a gente vai conversando. E aí no final, ele sempre termina falando assim, mamãe, papai, me desculpem. Eu não vou mais fazer isso. Isso é feiura. Não vou mais fazer. E assim, eu acho bonito porque, por exemplo, na minha época de criança, não tinha essa abertura ao diálogo e a gente, muitas vezes, a gente tinha até medo dos nossos pais, né? Uhum. A gente ficava assim, meio receoso de contar as coisas. E hoje eu vejo que ele tem uma abertura em casa para chegar e me contar qualquer coisa. Ele me conta qualquer coisa, irmã. Chega a ser até engraçado quando acontecem, assim, algumas situações na escola que ele acha que a gente vai brigar e tal. Ele já chega falando assim, mamãe, eu tenho uma figura pra te contar. Que eu fiz na escola. A escola dele também é católica, né? Ele estuda numa escola católica. E ele fala, e ele me conta tudo. E aí a gente, a partir daquilo que ele traz, a gente vai construindo ali juntos, né? Então ele já sabe discernir o que é bom, o que é ruim. Ele parabéns, Gisele, né? Parabéns, porque essa é a formação da razão. Você está ensinando o seu filho a pensar e a tomar boas decisões, né? E uma pessoa que é formada assim, quando se torna um adulto, não entra em qualquer enroscada, porque quando ele recebe uma proposta, ele vai saber fazer análises, porque ele foi educado a pensar, analisar para tomar as boas decisões da vida. Essa é a formação da razão. É o primeiro princípio da educação católica, quer dizer, da educação salesiana, né? A formação da razão. Mas é da educação católica também, porque a educação católica também forma a razão para o pensamento, pensar corretamente para tomar boas decisões, né? A Edith Stein dizia assim, nós precisamos ajudar os estudantes e a nós mesmos a ter conceitos corretos, juízos verdadeiros e opiniões claras. Como se faz isso? É por meio do diálogo. Esse é o caminho. Então, você fazendo isso com o seu filho desde pequeno, você está ensinando ele a ter uma razão bem formada para o discernimento, para o senso crítico. Muitas pessoas falam assim, formar para o senso crítico, depois essas crianças vão querer dominar, às vezes na escola, e às vezes desafiar os professores em sala de aula. Não, não é assim. Quando você forma para o senso crítico, você forma as pessoas para pensarem corretamente, para tomar as boas decisões da vida. E uma pessoa que ela é assim, ela se torna muito mais responsável, ela se torna uma pessoa muito mais sábia diante das situações da vida, muito mais propositiva, ela se torna um protagonista, né? E na pedagogia hoje, nós temos que ter a pedagogia que forme para a participação, a pedagogia que forme para a solidariedade, a pedagogia da inclusão, a pedagogia do ambiente, né? Por quê? Porque a educação também se dá em todo o contexto, em todo o ambiente. Os corredores têm que educar, né? Todos os espaços são espaços de educação na escola católica. Então, você entra na escola católica, você já vê cartazes com boas frases, você já vê santos, que são todas proposições para que aquela pessoa viva uma harmonia, ela sinta que ela é amada por Deus, ela sinta, às vezes ela está um pouco triste, lê um cartaz motivador, aquilo já traz uma outra esperança.
Porque também hoje a gestão do cuidado é muito importante, sobretudo nesse mundo de saúde mental muito, assim, alarmante, como nós estamos vivendo hoje, né? Eu ouvi outro dia um comentário que diz que de cada 100 pessoas que morrem hoje, uma é por suicídio, né? E o que é que está faltando na juventude, ou nas crianças, ou nos adultos que cheguem a isso, né? Porque o suicídio, ele é uma coisa desesperadora, mas se as pessoas pensarem mesmo, aqui, por exemplo, não está dando certo aqui, eu vou para lá, não está dando certo esse trabalho, eu mudo, não está dando certo, mas diante do suicídio você não tem uma segunda possibilidade. Então, se as pessoas pensassem mais, né, às vezes falta um processo de ajuda, não iria para o suicídio, porque ela não tem outra possibilidade e você não sabe o que é o do lado de lá depois, né? Como vai estar acontecendo, né? A gente sabe, lógico, da misericórdia de Deus, que ela é muito maior que qualquer coisa, né? Mas essa pessoa aqui, ela foi criada por Deus para estar aqui porque ela tem um propósito, Deus tem um propósito para ela na vida, né? Hoje pode não estar dando certo, mas às vezes é uma oportunidade para criar uma coisa nova, né? Então a gente precisa desses recursos. Então na escola católica a gente diz assim: precisamos de uma comunidade que ajude a formar. Então o Papa Francisco criou o Pacto Educativo Global, que ele quer constituir uma aliança mundial com governos, com igreja, com a sociedade civil, com os pais, com as famílias, com todas as áreas das ciências, com todos os profissionais, para que a gente forme essa aldeia, porque ele diz assim, para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira, né? Usando aquele provérbio. Então, quer dizer, nós precisamos ter muitos recursos, a família precisa da escola, a escola precisa da família, nós precisamos dos profissionais para que a gente forme essa aliança para formar os seres humanos para um novo humanismo, né? Que é o que nós estamos precisando hoje. Porque é um absurdo a gente saber que está acontecendo uma guerra agora neste momento, né? Nós sabemos que tem 71 países em guerra no mundo atualmente, né? Então, assim, é um grande absurdo ter guerras hoje, né? A gente sabe conversar, a gente tem outras possibilidades, então nós precisamos formar para esse humanismo integral, para esse humanismo solidário, para a fraternidade planetária. Então, e a educação católica quer isso, por meio da formação dos valores. Ela quer formar pessoas muito competentes, um bom médico, mas seja um médico bem humano, que compreenda aquela pessoa na sua integridade, que a pessoa saia de lá assim, mais levantada, digamos assim, né? Saia de lá mais robustecida e não deprimida, porque às vezes você entra, é maltratada, fala de um jeito e você fala assim, olha, faltou uma humanidade diante deste profissional. Então a educação católica quer formar o bom profissional bem humanizado. Não, sem dúvida, irmã. E o que a senhora traz é muito rico, porque, assim, independente da profissão que a pessoa vai escolher para a vida, né? Ela precisa ser um bom médico, ela precisa ser um bom advogado, ela precisa ser um bom jornalista, como é o meu caso, precisa ser, né, um bom dentista, enfim, todas as profissões. Porque, assim, o que a gente faz com amor reverbera também em amor, isso, né? E aí, nesse sentido, irmã, pra gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa parceria da família com a escola para gerar realmente esses valores nessas crianças, nesses adolescentes, porque a gente vê que tem a questão do bullying, né, tão presente na sociedade, e aí o bullying ele pode reverberar em outras coisas, assim, mais complexas ainda, porque aí pode virar um adulto, né, que tá mal-humorado o tempo todo, ou um adulto que não consegue resolver os seus conflitos internos, enfim. Então, assim, falar mesmo, né, dessa questão dos valores que são gerados nessa parceria da escola com a família para gerar cidadãos que vão levar esses valores ao longo da vida. É fundamental a parceria escola-família, porque a família é a primeira formadora da criança, ela é a primeira responsável pela formação da criança. Mas como o mundo hoje é bem complexo, né, a família não dá conta de educar sozinha. Então ela tem que escolher uma escola
ou uma universidade, mas geralmente, né, a família participa muito do processo dali, da educação básica, ela tem que escolher uma escola que comungue com os seus valores. Então ela precisa conhecer, verificar se aquele ambiente, da escola, continua a formação que ela quer dar para o seu filho. Depois que ela escolhe a escola, ela precisa confiar muito na escola e nos profissionais daquela escola, né? E ser muito aberta também para a receptividade. Porque nem sempre a gente vai ouvir coisas boas, mas também vamos ouvir muitas coisas boas, né? Então precisa ter esta abertura. Quanto mais aberto a escola for para acolher a família, quanto mais aberta a família for para acolher a escola, mais consegue formar aquela criança. Porque quando a escola não acolhe a criança ou a família, a escola também está errando. Mas quando a família também não acolhe aquilo que a escola está falando, ela pode estar formando também dentro de casa uma pessoa que depois não vai acolher aquilo que o pai está propondo para ela, aquilo que a mãe está propondo, que enxerga que é o melhor, porque a criança aprendeu a rejeitar aquilo que está sendo feito. Eu tenho muitas experiências. Uma vez eu trabalhei muito com jovens, né? Tinha um jovem numa escola que ele era um rapaz assim, muito simpático, chegava sempre com uma cruz para me mostrar, e um dia roubaram uma carteira dentro da escola e eu fui fazer uma sondagem bem séria para descobrir, porque tudo isso a gente tem que trabalhar bem, e aí chegamos que era esse rapaz, né? E ele se mostrava muito bom. E tem todo um cenário ali bem assim de minúcias, né, que a gente descobriu, que eu acabei descobrindo, e chamei o rapaz para conversar, fiquei quase 2 horas conversando. Aí ele me mostrou várias cenas, ele estava envolvido com tráfico, estava envolvido com pessoas, companhias assim, bem complicadas mesmo. E aí eu sempre dizia para ele, você pode confiar em mim, que eu não vou falar para ninguém da escola, né? Aí depois que ele confiou tudo, me contou, eu falei assim, agora nós vamos chamar a sua mãe, para nós conversarmos com a sua mãe, para nós ajudarmos você. Mas você falou que não ia contar para ninguém. Eu falei assim, eu não ia contar para ninguém da escola, mas nós temos que salvar você. Aí chamamos a mãe e tal, a mãe veio, aceitou, foi embora chateada, mas assim, tinha uma perspectiva de ajuda para o filho, né, para libertá-lo e salvá-lo enquanto era tempo. Passado 2 horas, a mãe retorna que eu tinha feito o menino confessar algo que ele não estava fazendo, e veio muito assim... A negação, uma né? negação, muito chateada comigo. Eu falei assim, minha senhora, eu quero ajudar a senhora a salvar seu filho. Eu só quero o bem do seu filho. Eu vi fotos, ele me mostrou. Ela falou assim, muito obrigada, irmã. E saiu, né? Então é assim, precisa ter esta abertura para a gente poder salvar, porque o mundo hoje é muito complexo e é muito difícil hoje uma família que às vezes não entra a droga, né? Que não entra às vezes uma situação complicada. Mas quando tem essa abertura, quando tem esse diálogo, tudo é possível. Tudo é possível salvar, e a gente já vi muito salvamento de jovens em diversos sentidos, né? Então essa abertura, esse afeto, então a educação tem que se dar com esse afeto. E é por meio desse diálogo com a família, esse afeto com a família que também precisa da ajuda da escola, esse reconhecimento da família de que a escola quer fazer o melhor depois que ela escolheu esse ambiente. E o ambiente católico é sempre aberto para essa colaboração na formação integral, para que as pessoas sejam felizes e sejam bons cidadãos na sociedade e sejam também bons cristãos. Amém, irmã. Muitíssimo obrigada pela participação da senhora aqui no nosso programa, né, no Perfil Católico. Estamos sempre abertos também, quando tiver outras pautas, né, que a senhora possa trazer sobre a educação. Nós estamos aqui abertos para acolhê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada, Gisele, e desejo também muito sucesso para vocês e um grande abraço a
todos aqueles que estão nos ouvindo e precisando de uma escola católica, podem procurar. Aqui em Brasília nós temos a Escola Salesiana Brasília, temos as escolas Marista, La Salistas, Mãe de Deus, são tantas congregações que estão aqui, né, com pessoas muito especializadas e desejando, por meio da formação dos valores, formar pessoas que ajudarão a construir um mundo melhor, mais pacífico, mais inclusivo, mais sustentável para todos. Amém. A você que nos acompanha, muito obrigada. Paz e bem, até o próximo programa.